Nesse vídeo, nós falaremos sobre a configuração básica do roteador, passando pela configuração das interfaces de rede. Bom, uma vez que nós já fizemos as configurações iniciais do roteador, agora precisamos configurar as interfaces de rede. O que nós temos aqui? A interface Gigabit 000, ela está conectada do roteador 0, está conectada à interface Gigabit 000 do roteador 1. Essas duas interfaces, elas pertencem à rede 200.200.200.0/30. Então, nós vamos começar com a configuração da interface Gigabit Ethernet 0/0/0 do roteador 0. Vamos lá, conft para configurarmos inicialmente, para entrarmos na parte de configuração. Vamos configurar as interfaces Gigabit Ethernet 0/0/0. A primeira configuração que nós faremos é sobre a descrição. Então, quando nós chegamos em um roteador e quando nós pedimos para verificar a configuração, aqui a gente pode ver o comando show running config, ó, o comando digitado aqui foi show running config, e eu vejo que tem a interface Gigabit 0/0/0. Ok, mas não tem nenhuma informação aqui me dizendo aonde está conectada essa interface. Eu tenho a Giga 1 e a Giga 2. Uma vez que o acesso do administrador de redes, em geral, é um acesso remoto, é interessante ter aqui a informação sobre qual é a conexão, para aonde está conectado. Então, vamos lá. Vamos colocar a configuração da descrição. Então, eu vou colocar description. E aqui eu vou configurar vou colocar descrição uplink. Ok. Vou configurar o endereço IP address. Vou colocar o endereço 200.200.200, que é o endereço dessa rede. E para essa interface eu vou atribuir o endereço 1. Preciso configurar a máscara de subrede 255.255.255.252. Vou configurar aqui também o IPv6, o endereço IPv6. IPv6 address 2001 db8 ACAD. Vou colocar aqui a rede 1 2.2.1/64. Esse é o endereço que nós reservamos para esta interface. Uma vez que fizemos a configuração, agora eu vou ligar a interface, no shutdown, ok? Agora a interface está ativa e eu vou dar um end para verificar a configuração. Vamos lá? Olha só a configuração da interface Gigabit 0/0. Ok, configurei essa interface, mas no roteador 1 a interface está desligada, não foi configurada ainda, então a minha conexão ainda vai aparecer como down. Vamos continuar configurando e aí depois eu passo para o roteador 1 para fazer a configuração dele. O que a gente pode perceber aqui é que esta interface ela está conectada na rede LAN. Então, a interface Gigabit 0/0/0/1 está conectada na rede LAN. Essa rede é 192.168.1.0.0 e vamos atribuir para o roteador, que é o gateway dessa rede, o primeiro endereço da subrede. Então, vamos lá. Conft interface Gigabit 0/0/1. Cheguei na interface, vou colocar a descrição e vou colocar aqui LAN para eu saber que é a conexão com a LAN. O endereço IPv4, o endereço IP address 192.168.0.1 e a máscara de subrede. Vamos configurar o IPv6 também, address. Nessa interface, vamos usar a segunda subrede. Então, eu vou colocar aqui 2001 db8
ACAD 2.2.1/64. Ok? E vamos ligar a interface. E aqui a gente pode perceber que quando eu liguei e fiz o no shutdown, essa interface ficou ativa porque o switch já está com as interfaces ativas. Ok, configuramos as interfaces do roteador 0. Vou dar um end aqui, show running config. O que nós temos? A interface gigabit 0 conectada na rede 200.200.200.200/30 e a interface gigabit 1 no 192.168.00/24. É importante não esquecer de copiar essa configuração para o startup, né? Então, vou copiar o running config para startup config. Por quê? Porque se eu reiniciar o roteador, a configuração que é carregada é a configuração do startup config. E se eu não atualizar o startup config com as configurações que eu já fiz, eu perco, ele carrega as configurações padrão do servidor, do roteador, ou então a última configuração que foi salva. Falta nós configurarmos o roteador 1. Vamos lá. Nós não configuramos nada ainda, então eu vou digitar enable, conft, vamos configurar o hostname dele, R1, vou configurar a interface gigabit Ethernet 0/0/0, descrição uplink, o endereço IP, que é 200.200.200. O endereço 1 já foi atribuído ao roteador 0, então aqui vamos colocar o 2 e a máscara de subrede 252. O IPv6 address, vamos colocar 2001 DB8 ACAD 1.2.2/64. No roteador 1 nós colocamos a interface 1. E para checar essa configuração, vou dar um end aqui, vamos verificar a configuração antes, show running config, ok, hostname está ali, configurei o endereço ACAD 1.200.200.2. O que a gente pode fazer é dar um ping. O ping vai testar a conectividade com o outro roteador. Então, se eu fizer 200.200.200.1, o roteador 1 vai responder. Esse pontinho, faltou alguma coisa aqui, olha só. O nosso roteador não foi ligado, faltou o no shutdown. Então, vamos lá. Conft, interface gigabit 0/0/0. Opa, faltou o gigabit. Gigabit 0/0/0. No shutdown. Ok, vou ver se ela ficou ativa. Opa, agora sim. Vamos dar um ping de novo. End, ping, 200.200.200.1. O pontinho significa que não obteve sucesso. Em geral, o primeiro ping vai dar erro, porque precisa verificar o endereço da placa de rede, o endereço MAC, o endereço físico da placa de rede do destinatário. Então, como o processo de ARP, discutido nos vídeos anteriores, ele não foi concluído ainda, o tempo do ping vai estourar e o dispositivo descarta a mensagem. Então, o próximo ping, ele já sabe o endereço MAC da placa de rede e ele obtém sucesso, isso por causa do tempo de encaminhamento das mensagens. Pinguei para o endereço IPv4, vou pingar para o endereço IPv6 também. Então, é 2001 DB8 ACAD
dois pontos, 1. Ó, funcionou. Aqui ele já sabia qual era o endereço da placa de rede do destinatário, então foi mais rápido. Ok, então assim nós concluímos a configuração da interface de rede dos roteadores. Nesse vídeo, nós fizemos a configuração das interfaces de rede dos roteadores R0 e R1 do nosso cenário.